Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu trago mais um romance aqui ao canal. Na verdade, o primeiro romance que eu li neste ano, que eu enrolei para fazer esse vídeo. Um romance obscuro, um romance pouco falado, um romance curtinho, mas muito impactante a partir já da sua premissa. Eu estou falando de A Luz Difícil, de Tomás Gonzalez. Bom, mas antes de falar sobre o livro em si, que na verdade a história é bem simples, tá? Eu acho que desta vez o vídeo será curtinho, para os nossos parâmetros, né? Só que, diferente do Tacão de Ferro, que eu fiz vídeo recentemente, em que eu não li nenhum trecho, esse aqui eu lerei algumas partes, tá? Mas eu acho que vai ser rapidinho. Pois bem, mas antes disso, eu quero aqui agradecer porque este livro foi um presente, meus amigos, da minha querida Mayara, que me enviou esse livro em 2021, apenas um ano depois que nós nos conhecemos. E eu só li agora em 2025, que é isso? Meus amigos, muitas leituras passaram na frente, inclusive outros livros que ela mesma me deu. Pois bem, então assim, agradeço muito a minha querida Mayara, né, gostei bastante da leitura, eu comentei com ela já, na verdade, eu mesmo emprestei o livro para ela, depois que eu terminei de ler, né? E ela não leu, hein? Mas é falta de tempo, né, meus amigos? Na verdade, ela tem um igual, eu emprestei porque ela estava sem nada do momento, né? Pois bem, então assim, agradeço muito, gostei da leitura e indico a todos, tá? Agora, meus amigos, é o seguinte, quem é Tomás Gonzalez, esse escritor pouco falado? Eu mesmo não conhecia, tá? Embora este livro estivesse na minha lista já da Amazon, porque esse livro geralmente fica bem baratinho lá, tá? Tomás Gonzalez é escritor colombiano, contemporâneo, tá? Nasceu em 1950. Eu acho que está vivo ainda, viu? Mora lá na Colômbia. Aqui é até feito algumas comparações. Eu acho que deve ser um suplemento, um jornal, Arcádia da Colômbia. Se Garcia Marques é Wagner, Wagner o músico, né? Tomás Gonçalves é Bob Dylan. Um outro grande nome, só que da música contemporânea, né? Um clássico já também. Meus amigos, olha a moto aí, ó. Rapaz, que hoje é sábado, né? O pessoal pede muita pizza. É dose. Então, assim, um clássico, né? Aí, tem um prêmio Nobel aqui, que assim, eu não conheço nada dele, nunca tinha ouvido falar. Elfriede Jelinek, ou Jelinek, não sei como é que fala. Prêmio Nobel de Literatura de 2004. Ele diz assim: Tomás Gonzalez tem potencial para se tornar um clássico da literatura latino-americana. Lendo-o, tive a sensação de que é um escritor de muita pureza. Tem deve ser jornal aqui também, da Alemanha, que diz: Tomás Gonzalez é um narrador de nível universal. Então, assim, tem até outro jornal aqui, Semana, da Colômbia, que diz: a consagração definitiva de um autor considerado o segredo mais bem guardado da literatura colombiana. Ou seja, parece ser um grande escritor, aqui eu só tenho essa obra dele, mas que é muito bem falado por todo mundo, né? Em diversos países aqui, Alemanha, Colômbia, 1000 lugares, meus amigos. Pois bem, e foi uma grata surpresa, tá? Eu já sabia que a história seria pesada, e mesmo assim eu tive vontade de ler, porque eu ia comprar se eu não tivesse ganhado, tá? Bom, qual que é a história? A Luz Difícil.
Título curioso, né? Como assim a luz difícil, né? O que nós temos aqui? Aqui nós temos um livro de memórias, né? Do protagonista, que é o pai de um rapaz chamado Jacob. Jacob, um jovem adulto que sofre um acidente e fica tetraplégico. Meus amigos. Então, não sai mais da cadeira de roda, está sempre fazendo tratamentos, mas o principal, está sempre com uma dor indescritível. Uma dor absurda, assim, que consome as pernas, os pés, tudo. Mas, ainda assim, ele vive por alguns anos, né? Esse Jacob. Ele consegue até uma namorada, que era a mulher que cuidava dele. Ele consegue alguns amigos que também fazem tratamento com ele, outros amigos também tetraplégicos, ou amigos com outras doenças. Né? E ele vai vivendo. Só que chega um momento em que ele decide não mais viver. Meus amigos, o famoso suicídio assistido, né? Em que ele opta pela eutanásia. Né? Recentemente eu fiz um vídeo, ano passado, né, se não me engano, foi sobre o Antônio Cícero, que optou por isso. Assim, a eutanásia é quando alguém escolhe por você, porque você não está mais em condições de decidir se quer viver ou não. O suicídio assistido é quando você escolhe se suicidar. E isso só é possível em alguns países específicos. Então aqui, os personagens, eles são, se não me engano, colombianos mesmo. Mas o Jacob tem que ir para os Estados Unidos para achar algum médico que faça esse procedimento com ele. Então assim, isso é falado logo no começo do livro. Tá? E quem está narrando é o pai muitos anos depois, 19 anos depois do acontecido. Então, muita coisa se passou ali. Já aconteceu. Mas ele está rememorando toda aquela dor, aquela angústia daquela época. E, como é um livro de memórias desse pai, a memória, muitas vezes, ela é dúbia, né? E a forma narrativa aqui também é assim. Então, às vezes, acontece de o narrador estar falando do filho. No próximo capítulo, ele já está falando de uma época em que a esposa dele já faleceu também. Aí o próximo capítulo ele volta para a época do sofrimento. Então assim, ele fica oscilando, né? É um passado, só que não é um passado fixo, né? É um passado aqui, é um passado aqui, outro passado ali. Né? Aí o presente dele. Né? Então assim, é um livro curioso. Né? Então assim, essa é a premissa. Tá? Nós tivemos aqui o Jacob, que sofreu um acidente e tem uma dor inigualável, embora ainda prossiga vivendo por algum tempo. Ele tem a sua namorada, ele tem a sua mãe, o seu pai, outro irmão que cuida muito dele, né? Um irmão que poderia estar vivendo outras coisas, mas tomou para si a missão de cuidar deste seu irmão paraplégico. Né? Mas chega um momento que ele não aguenta mais e ele vai então em busca de um médico que tire a vida dele. Né? Bom, e quem é esse pai? Né? Quem é esse pai que permite isso? Né? E essa é uma constante indagação que o pai faz para si mesmo. Né? Ele sempre fala, será que essa foi a melhor opção? Será que eu não deveria ter barrado meu filho? Mas o principal mesmo, será que no último momento meu filho se arrependeu? Meus amigos, essa é a dúvida que, assim, acompanha a pessoa para a vida inteira. E esse pai, eu acabei não falando que, na verdade, ele é um pintor que ninguém dava muita atenção para ele, e que justamente quando o filho está na maior crise, é quando os quadros dele começam a estourar por aí. Então ele começa a ser buscado. Não, a gente quer fazer aqui uma mostra com seus quadros, né, e de outras pessoas contemporâneas, assim, os melhores caras, né, e você está entre eles, entre os 3 melhores. Ele fala, poxa, mas justamente agora, que
outra ironia do destino que muitas vezes acontece com a gente. Né? Você tem um problemaço para resolver, e ao mesmo tempo surgem oportunidades. Só que uma coisa é mais pessoal do que... Ó a moto aí, ó. Oh, meu Deus. Só que uma coisa é pessoal e a outra é profissional. E aí, não é? Só que é o seguinte, o pai, ele não tinha muitas oportunidades. Né? E, meu Deus, essa moto... Vai embora. Ai, ai. Pois bem, o pai ele não tinha muitas oportunidades. E justamente quando tem, é quando a família está no momento mais crítico ali. E outra coisa curiosa é que esse pai ele estava trabalhando num quadro específico justamente nessa época. Um quadro em que ele queria retratar bolhas de ar saindo de um barco, um tipo de barco em movimento. Ele queria achar ali a cor exata, a tonalidade, se eu não me engano é verde. Tá? E tudo isso é simbólico, porque o quadro que ele está mais focado são de borbulhas de água. Água que é assim a marca da vida, o sinônimo da vida. E se eu não me engano é verde, tá? Eu não vou conferir agora, porque faz tempo que eu li. Na verdade eu li em janeiro, meus amigos. Eu estou fazendo um vídeo aqui em maio. E o verde que é tido como a cor da esperança. Justamente nessa época, né? E a própria, as bolhas, né, que são coisas geradas a partir do movimento. Movimento, ironicamente, que o filho não tem. O filho não se move mais. Então, assim, é tudo muito simbólico aqui. Gostei muito dessa parte. E outra coisa, o nome do livro, né? A Luz Difícil. A luz que a gente tem como algo bom, talvez até uma felicidade, né? A luz no fim do túnel. Depois desse momento trágico, né? Que exista uma luz. Mas o pai, conforme passa o tempo, vai ficando cego, meus amigos. É uma coisa absurda, né? Mais uma ironia do destino, porque a cegueira é você deixar de enxergar, deixar de ver o horizonte que é futuro, e o pai não vê mais. O pai que está em busca dessa luz, e naquele momento exato, para pintar certinho ali, mas ele vai perdendo a luz. Então, ele perde o filho, gente, dessa forma. Depois ele perde a mulher também, porque ele está narrando aqui, já 19 anos depois. Então assim, ele já não tem mais o filho e a mulher. Só tem o outro filho, que ele não vê sempre também. Então assim, aqui nós já temos também a solidão desse personagem já idoso. E tem até uma passagem aqui que ele fala dos idosos, né? Que assim, existem inúmeras formas de você menosprezar o idoso. Então, é um velho, é uma pessoa caquética, não é uma pessoa... Esqueci os termos que ele usa, mas são vários, né? Ele fala assim, para falar da velhice, nós, de maneira jocosa, nós, seres humanos, temos nomes abundantes. Alguma coisa que ele fala assim. Né? E ele lembra que existem dois quadros que tem só um idosinho. Ó, a moto de novo, meu Deus. É muita pizza. Ele fala que tem dois quadros que ele lembra que tem idosos. E ambos fala o velho não sei o que. Né? Ele fala, não tem nome, são personagens que perderam a sua identidade. Ah, é um velho. Não é o senhor não sei quem. Não, é um velho. Velho na janela. Velho na praia. Uma tristeza, meus amigos. Pois bem, mas eu falei para vocês que eu leria alguns trechos para vocês verem como que é a linguagem do autor, que é bem simples, tá?
e ao mesmo tempo poética. Eu separei alguns trechos aqui. Deixa eu ver. Essa aqui eu não vou ler, não. Essa aqui foi a anotação que eu fiz. O que eu tinha anotado aqui? O pintor que fica cego, busca a luz, né? Ah, lembra Ernesto Sabato, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre o túnel. Nós temos também um pintor, né? Só que a questão é que o Sabato ficou cego, né, com o tempo. E o Borges também, tá? O Borges também ficou cego. O Borges, Jorge Luiz Borges, né, escritor argentino. 2 argentinos cegos na velhice. E aqui nós temos um personagem latino-americano cego também, né? Pintor. Pois bem, outra coisa que eu anotei aqui, né? Perder a visão, que é simbólico. Tem um momento que o pai se reclama da má circulação do sangue, né? Hoje em dia dói tudo e tal, né? Que eu anotei aqui que a má circulação nas pernas indica uma dificuldade em prosseguir na vida, né? Já perdeu o filho, já perdeu a esposa, fica difícil mesmo, né? Ele também fala das dentaduras, que é um sorriso falso, né? Será que a pessoa continua sendo feliz? Meus amigos, fica aí o questionamento. Pois bem, um trecho que eu separei aqui foi um parágrafo, 2 na verdade, né? Que ele diz assim: sempre me senti culpado por esta minha incapacidade de consolar os outros. E mais ainda, quando esses outros eram meus filhos. Olha a dificuldade desse homem. Os filhos sofrendo, um cuidando do outro, e ele não consegue consolar ninguém. Meus amigos, o tempo é matéria rara. Tínhamos pela frente poucas horas, já menos de 11, que estariam mais carregadas de dor do que tudo que pudesse ter acontecido aos meus caranguejos ferradura em seus milhões de anos de existência. E ao mesmo tempo, eram horas mortas e vazias. Aqui ele menciona os caranguejos ferradura, que era um outro quadro que ele estava fazendo, né, que tinha que pintar os caranguejos lá. E ele fala, pô, esses caranguejos aqui viveram milhões de anos, né? E mesmo assim não sentem a dor que eu e minha família vamos sentir nessas próximas horas, porque é uma angústia, é uma agonia, porque o filho vai sozinho, não, ele vai com outro irmão, se eu não me engano, para os Estados Unidos, né, para fazer esse procedimento. E aí chega lá, o médico se atrasa, né, o médico não pode ir, né, e aí aquelas horas, né, vão se prolongando, e por isso o questionamento do pai é muito forte. Ele fala, será que meu filho vai se arrepender? Será que isso não é um sinal para ele desistir dessa ideia? Meus amigos, muito difícil, né? Pois bem, então esses foram 2 parágrafos. Aí eu separei um outro trecho aqui, que eu achei muito imagético, muito pitoresco no sentido de ser pintado mesmo, né? Que ele vai falar sobre a aflição. É um dos melhores capítulos, até coloquei aqui, 3 estrelas, né? Que é quando eu gosto assim no nível máximo. Que ele diz assim: a aflição não é imóvel, é fluida, instável, e suas chamas mais azuis do que alaranjadas e vermelhas, e às vezes de um verde pálido assustador. Torturam a pessoa por um lado, no interior do corpo, às vezes pelo outro lado, às vezes por todo o interior e com muita força, até que você se vê gritando em silêncio, como na pintura de Manche. Manche, o pintor lá do Grito, no qual uma pessoa dá um berro sobre uma ponte. Justamente esse quadro que ele está falando. A dor física tampouco é mais estável. Segundo as descrições que li por aí, e ouvi Jacob, o filho, ou do pobre Michael Neal, que é um amigo do filho que também tem as suas dores inigualáveis. O uso da metáfora por parte deles era intenso. É como se pegassem um serrote e começassem a me serrar devagarinho a pelvis. Mr. David. David é o pai, tá? Diz Michael. E às vezes é como se minhas pernas estivessem congeladas
e ao mesmo tempo envoltas em tições acesos. Para dizer a verdade, não sei se vale muito a pena viver se é para sofrer tanto. O senhor, o que pensa? Meus amigos, o que você responde para um amigo do filho que sente uma dor dessa, hein? Complicado, ele continua. E o nosso pobre Jacob falava que às vezes era como se metessem seus dedos dos pés em uma prensa. Ou como se lhe tivessem dado um soco perpétuo no estômago. Os dois quase sempre alcançavam, naquelas descrições, o limite mesmo da linguagem, e chegavam à dor que toca o ponto no qual indescritível é a última palavra que se pronuncia antes que se acabem todas as palavras e reste apenas a surda muda brutalidade do fato. Forte, né, meus amigos? Que parágrafo absurdo. Continua aqui, tá? O capítulo inteiro é muito forte, tá? E, nossa, a parte não vou ler não, que é a parte dos velhos que eu já falei. E a última parte que eu separei para vocês, já perto do fim, que ele fala: neste momento, apesar dos fatos que estou escrevendo, ou talvez por isso mesmo, vejo que tendo a me divertir. A verdade é que muito tempo se passou desde aquilo, 19 anos, e só em certos momentos a dor em meu coração se torna tão pungente como foi então. As chamas e a angústia só por momentos tão asfixiantes como naqueles dias. O acontecido ainda me entristece, é claro, e me faz fumar e me deitar para dormir um pouco, pois foi duro. Mas a alegria aflora sempre, ou quase sempre, como pedaço de madeira na água. Não importa a profundidade do horror vivido. Ele prossegue, tá? Isso aqui é uma das últimas páginas. Ainda tem mais alguns capítulos aqui. Mas aqui vem uma outra interpretação dos fatos de que, no fundo, no fim, a gente ainda consegue achar felicidade. E ele faz uma metáfora muito estranha aqui, né? Como um pedaço de madeira na água que aflora sempre. Curioso isso, um pedaço de madeira, porque a madeira ela está cortada, ela foi retirada de alguma parte em que ela era um componente. Assim como ele, num futuro, já não tem mais a esposa, já não tem mais o filho, como a madeira, né, que não faz mais parte, sei lá, de uma parede, de um barco, de alguma coisa assim, que só fica ali flutuando, mas que mesmo assim a vida se encarrega de florir, né, porque ali vão criando fungos, e dos fungos plantinhas, e às vezes das plantinhas uma flor. A gente lembra do Drummond sempre, né, a flor que nasce no asfalto. Meus amigos, então assim, um romance doloroso, embora escrito de maneira simples, direta, não tão direta, né, porque ele fica indo e vindo nas suas memórias, mas que termina com um tom de superação. Tá? Inclusive a última palavra, que eu não vou falar qual que é, né, denota muito bem isso. Quem quiser que leia, só para descobrir a última palavra. Não, na verdade o livro inteiro vale a pena, né? A moto aí, ó. De novo, meus amigos. Vale a pena gravar vídeo com essa moto aí? Vale sim, né? E o vídeo aqui, ó, tô vendo que está com 23 minutos e meio. É brincadeira, viu? E agora é um carro descendo. Oh, meu Deus. Pois bem, meus amigos, né? Então, essa foi a indicação. A Luz Difícil, Tomás Gonzalez, um escritor pouco falado, um escritor desconhecido, mas que eu achei de qualidade e que recomendo bastante. Né? Uma leitura impactante
que faz a gente se lembrar sempre e também aproveitar os momentos da vida, né? Porque aqui o rapaz, Jacob, decide por fim ao seu sofrimento. E a grande maioria de nós não sente 1% dessas dores da vida. Temos outras, claro, né? Várias pequenas, menores, mas assim, esse tipo de sofrimento aqui está muito além. Bom, e fica aí a reflexão, né? Será que vale a pena fazer o que o Jacob fez? Será que ele não se arrependeu no último momento? A gente não sabe. Essa é a dúvida que o pai carrega a vida inteira. Ou será que no último momento, talvez, Jacob, assim como Sísifo, como diz o Albert Camus, sorriu? Porque seria o fim do sofrimento. Meus amigos, fica aí o questionamento. Para quem não entendeu, o Albert Camus termina o livro O Mito de Sísifo dizendo assim: é preciso imaginar Sísifo feliz. Sísifo que tinha que carregar uma pedra todo dia, né? Era um castigo que os deuses deu para ele. Né? Ele tinha que carregar a pedra até o topo de uma montanha. Só que chegava lá, a pedra caía para o outro lado. No outro dia ele tinha que carregar de novo. Né? E isso vale a pena? Esse é o questionamento do Sísifo, não, do Camus. Né? Vale a pena continuar fazendo isso? Será que não é melhor deixar a pedra rolar por cima dele mesmo? Por que ele continua, insiste dia a dia? E o Sísifo fala, bom, a nossa vida é isso. Todo dia a gente faz a mesma coisa, a gente trabalha, a gente enfrenta as dificuldades, né, para chegar no outro dia e ter mais. Né? Mas é preciso imaginar Sísifo feliz. É interessante esse imperativo, é preciso, né? É obrigatório para a gente continuar. Bom, mais uma hora eu faço vídeo só sobre o mito de Sísifo, tá? Não quero comentar não. Pois bem, meus amigos, tá assim. Esse foi o vídeo de hoje. Curta para os nossos parâmetros. Espero que vocês tenham gostado da linguagem do Tomás Gonzalez. E depois eu vou procurar se tem mais coisas dele aqui no Brasil. Tá? Pois bem, se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas, meu Deus, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado. E até a próxima. Como é que é? Por que eu gravei o vídeo usando a camisa do Japão? Por acaso o Japão aparece aqui? Não, na verdade quem aparece é o Brasil, tá? O Brasil é mencionado aqui, São Paulo, né? Que o pai do Jacob, David, ele encontra um homem assim aleatoriamente à noite e esse cara ele coleciona não é CDs, acho que é CDs ou LPs, né? Disco de vinil. Ele fala, não tem lugar melhor no mundo do que São Paulo para achar. E a camisa do Japão é só porque eu já estava usando mesmo.